Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. No final do culto, depois do Amém Tríplice, nós estaremos então apresentando a minha família que se encontra presente, e os irmãos assim poderão conhecer cada um deles e ao mesmo tempo pedir que esta igreja esteja orando pela minha família e mais ainda pela recuperação da minha esposa. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o texto que nos servirá de base para a mensagem desta noite, que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 1. Eu lerei dos versos 1 até o verso 17, para que nós possamos ter a compreensão de todo o contexto e do texto da mensagem. E a mensagem que estarei falando desta noite se concentrará especialmente dos versos 1 até o verso 9. Mas iremos ler até o verso 17 do capítulo 1 para a compreensão melhor de todo o contexto daquilo que Paulo está escrevendo aos Gálatas. E assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, voltei outra vez para Damasco. Oremos mais uma vez. Pai do céu, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra, pedindo, Senhor, que nesta noite, mais uma vez, que ela venha falar profundamente aos nossos corações, que nós, ao recebermos, Senhor,
o ensino das tuas Escrituras, que nós, iluminados pelo teu Santo Espírito, possamos, Pai, guardá-la em nosso coração e, ao mesmo tempo, buscar exercitá-la no dia a dia, em conformidade com a tua santa e perfeita vontade, para que possamos a cada dia viver uma vida para a tua glória, para o teu louvor, para a tua adoração, Senhor. Nesse sentido, Pai, nos assista neste momento. Reconheço, Senhor, as minhas limitações e me coloco nas tuas mãos, Pai, como instrumento teu neste momento, para ser usado por ti, a fim de que teu povo aqui reunido possa, Senhor, ser abençoado na exposição da tua santa lei. Pai do céu, eu te peço e já te rendo graças por todas estas coisas, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, esta carta que o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia ou aos Gálatas é uma carta importante, pois em qualquer época ela responde a questões básicas do coração do homem, como por exemplo, como posso encontrar a verdadeira alegria? Como posso obter a paz, a tranquilidade e a libertação do medo? Sabemos que por sua própria força e sabedoria, o homem é totalmente incapaz de descobrir tais respostas. E todos aqueles que desejam levar Deus a sério em suas vidas, Paulo aqui nesta epístola mostra o caminho para a verdadeira liberdade. O tema desta carta é liberdade, a liberdade em Cristo. E essa liberdade está em ser servo de Cristo. Consiste, portanto, em tornar-se cativo a Cristo em seus ensinos e, ao mesmo tempo, cativo em Cristo, naquilo que Cristo tem para a sua igreja como vontade perfeita e agradável. Assim, submissos a Cristo, obedientes a Cristo, rendidos a Cristo, podemos dizer claramente que o crente assim, ele está livre das amarras do pecado. E essa liberdade, meus irmãos, ela é descoberta quando a pessoa está disposta a desistir de qualquer tentativa de buscar por si mesmo agradar a Deus. Não. Na verdade, aquele que é cativo de Cristo, aquele que é servo de Cristo, ele tem como glória da sua vida a cruz do Senhor Jesus. E confiando nesse Salvador, como aquele que cumpriu toda a exigência da lei de Deus, no qual Deus estabeleceu, para que assim o homem pudesse viver uma vida de total intimidade e comunhão com esse Deus. E o resultado dessa entrega a Cristo é que a verdadeira liberdade é, então, afinal, encontrada. O pecador, reconciliado com Deus, ele agora anda no Espírito e já encontrou não só a bênção, mas também se tornou uma bênção. Pois é pelo intermédio de Cristo que o crente, então, ele é usado por Deus para também abençoar aqueles que estão em sua volta. Quando Paulo escreve esta carta, ele escreve esta carta às igrejas da Galácia, como está aí no versículo de número 1. Mas que igrejas são essas? Bem, quando Paulo escreve esta carta, ele está escrevendo às igrejas da província da Galácia.
são igrejas que Paulo fundou em sua primeira viagem missionária. Igrejas em Icônio, em Derbe e em Listra, como está registrado nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos. E vemos aí, portanto, aqui quando Paulo escreve esta carta, a preocupação e a atenção carinhosa que Paulo tem com estes irmãos da Galácia, tendo assim o profundo desejo de ver estas igrejas frutificando e glorificando a Cristo. Mas, por que Paulo escreveu às igrejas da Galácia? Qual é o propósito desta carta aqui? Meus irmãos, quando Paulo estava em Corinto, por volta do ano 52 da era cristã, em sua segunda viagem missionária, Paulo foi informado que ali falsos mestres haviam começado a apoderar-se dos irmãos gálatas. E esses falsos mestres estavam fazendo estes irmãos gálatas desviar-se da verdade do Evangelho. Com isso, muitos dos cristãos da Galácia haviam dado as costas a Paulo como seu pai espiritual, seguindo então esses mestres legalistas que misturavam a lei do Antigo Testamento com o Evangelho da graça de Deus. Esses mestres eram conhecidos por judaizantes, pois eles tentavam atrair os cristãos de volta ao antigo sistema religioso judaico. Tendo tais informações, e como apóstolo, plantador e conhecedor profundo dessas igrejas da Galácia, e ali exercendo, portanto, nesta carta, a sua autoridade apostólica, Paulo começa então a tratar desses problemas que esses irmãos gálatas estavam passando. A situação era grave e exigia então uma atitude rápida e urgente, e foi isso que Paulo fez, escrevendo esta carta e enviando a essas igrejas da Galácia. Vemos, portanto, aqui que Paulo, nos primeiros versos deste capítulo 1, os 5 primeiros versos, Paulo, ele inicia esta carta com uma saudação muito peculiar, bem exclusiva mesmo, pois já no primeiro versículo, Paulo chama a atenção para a sua autoridade apostólica. Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, Paulo chama a atenção dos gálatas para a sua autoridade apostólica, que naquele momento estava sendo colocada em xeque por estes judaizantes. E o termo apóstolo aqui, no seu significado, tem como tema, ou como até mesmo o próprio sentido da palavra, enviado. Ou seja, apóstolo, alguém enviado com uma missão. Ao afirmar quem Paulo era, Paulo, como apóstolo, tinha consciência de sua situação diante de Deus e do ministério que o Senhor havia lhe confiado. Meus irmãos, no início da igreja, Deus chamou homens especiais para realizar tarefas especiais. E dentre eles estavam os apóstolos. Quando Jesus estava em seu ministério terreno, ele escolheu 12 homens dentre os seus diversos discípulos e os denominou apóstolos. Posteriormente,
Após Jesus ter sido morto na cruz e ressurreto, um dos requisitos, portanto, para o apostolado era ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Isso aconteceu, a exigência desse requisito aconteceu quando buscaram tentar colocar alguém no lugar de Judas, quando Judas havia já se suicidado por ter traído a Jesus. Então, os apóstolos se reuniram naquele dia, como diz Atos capítulo 1, e disseram: olha, vamos colocar alguém no lugar de Judas. E nessa busca, nessa escolha, um dos requisitos era que esse que haveria de ser escolhido entre todos aqueles que estavam ali naquele lugar, dos demais discípulos de Cristo, deveria ser aquele que testemunhou a ressurreição de Cristo. Ou seja, viu Cristo ressurreto. É evidente que o próprio Paulo não havia sido discípulo nem apóstolo durante o ministério de Cristo na terra. Entretanto, como lemos agora no livro de Atos, e lá é registrado em Atos capítulo 9, Paulo havia sim visto o Senhor ressurreto e recebido como próprio testemunho de Paulo, no capítulo de Atos que lemos, recebido do próprio Jesus uma missão. E é importante dizer aqui que a conversão miraculosa de Paulo e seu chamado ao apostolado criaram muitos problemas para o próprio Paulo. Desde o início, Paulo viu-se separado dos demais apóstolos, pois no passado ele mesmo disse que antes da sua conversão ele havia sido perseguidor da igreja de Cristo. O que serviu de motivo então para que os inimigos de Paulo o difamassem e começassem a dizer que ele não era de fato um apóstolo. E portanto, aqui então nesta introdução da carta, Paulo faz questão de afirmar que seu chamado é fruto da vontade soberana de Deus em Cristo Jesus, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Além disso, o ministério de Paulo dava-lhe ainda uma outra base para a sua autoridade. Veja, além de ser apóstolo de Cristo, Paulo havia plantado cada uma dessas igrejas a quem ele dirige esta carta. Ele não estava, portanto, escrevendo a estes irmãos como algum desconhecido, mas como aquele que lhes havia levado a mensagem do Evangelho desde o princípio. E, portanto, esta epístola revela a afeição de Paulo por estes irmãos gálatas. Porém, podemos perceber que o tom da carta mostra que essa afeição dos gálatas a Paulo não era também correspondida. Em outro ponto, com essa autoridade apostólica que o Senhor conferiu a Paulo, Paulo lembra os seus irmãos gálatas da mensagem do Evangelho, pois essa mensagem que os judaizantes estavam buscando distorcer. Veja aí os versículos 3 e 4, que Paulo diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ao fazer esta declaração, Paulo então ele coloca questões importantes sobre essa mensagem do Evangelho. E quais são elas? A primeira, que o verdadeiro Evangelho gira em torno de uma única pessoa, Jesus, o Filho de Deus.
como ele coloca aqui bem claro no versículo 4. Segundo, que foi Jesus que pagou o preço pelos nossos pecados, entregando-se voluntariamente para morrer na cruz no nosso lugar, nos justificando diante de Deus como sacrifício perfeito e único pelos nossos pecados. E ele coloca isso no verso 4. E terceiro, que depois da morte de Cristo, Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, demonstrando com isso a derrota definitiva do poder do pecado e da morte sobre a igreja de Cristo. E isso está na última parte do verso 1. Tudo isso, Paulo então diz que foi segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O apóstolo então ensina que Cristo pagou o preço para cumprir o propósito salvífico de Deus, de nos livrar da escravidão imposta pelo pecado, para nos desarraigar deste mundo perverso. Note o termo que Paulo usa aqui: desarraigar. E este termo, desarraigar, no grego, ele significa libertar, redimir. Ou seja, esse sentido de libertação e de remissão, ele aponta para aqueles que são alcançados pelos benefícios de Cristo, pois eles estavam incorrendo em grande perigo, do qual eles eram incapazes de se livrarem. Na verdade, o termo aqui, desarraigar, indica o pagamento de um resgate. Porém, não apenas o pagamento de um resgate, mas algo muito mais glorioso nessa atitude de pagar o resgate, porque tem a ver com aqueles que por natureza eram inimigos de Cristo, e esse mesmo Cristo odiado, por meio da sua morte voluntária, pagou o preço por aqueles que o odiavam, junto com Deus Pai. Veja que Paulo, quando usa esse termo, ele aponta para que este sacrifício, ele foi algo muito grande, além de qualquer outra compreensão. E Paulo mostra aos Gálatas que os beneficiários deste sacrifício, deste amor, desta remissão, eram completamente indignos de tal amor. Mas veja também que Paulo, nesta introdução, ele afirma que Cristo se deu para nos resgatar deste mundo dominado pelo mal. E para mundo, Paulo usa um termo diferente. Geralmente, quando se fala em mundo, o termo mais comum no grego é cosmos. Mas Paulo aqui, nesse termo mundo, ele não usa cosmos. Ele usa um termo aeon. E é por quê? Porque este termo denota, diferentemente de cosmos, como o mundo presente, aeon, ele aponta para um mundo em movimento, ou seja, em um mundo em transformação. Ou seja, o termo aeon, ele se refere ao mundo visto de um ponto de vista temporal, de mudanças. É um mundo, ou a era transitória, que está caminhando rapidamente para o seu fim, e no qual, a despeito de todos os seus prazeres e riquezas, não existe nesse mundo passageiro valores permanentes. Paulo, então, usando este termo,
mostra que o resgate deste mundo presente dominado pelo mal, apesar de não se completar até que soe a última trombeta, Paulo mostra que é de caráter progressivo. Ou seja, que este resgate está sendo efetuado toda vez que um pecador é trazido das trevas para a luz, e toda vez que um santo obtém vitória em sua luta contra o pecado. E Paulo afirma que todas estas coisas foram estabelecidas por Deus Pai desde os tempos eternos, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E portanto, Paulo, ele afirma a esses irmãos gálatas que eles deveriam ter em mente que quando alguém busca, portanto, como os judaizantes estavam tentando fazer, minimizar a obra do Filho de Deus, consequentemente, estavam diminuindo também a pessoa do Pai. Paulo, na última afirmação, no versículo 5 desta saudação, ele então demonstra que diante deste ato glorioso e de amor incompreensível de Deus a pecadores indignos, Paulo então, ele demonstra sua gratidão e reconhecimento de tão maravilhosa obra divina de salvação, que é digna de louvor eterno. E veja que ele diz aqui no versículo 5, a quem seja, ou seja, a Deus Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo mostra que os falsos mestres judaizantes, eles não ensinavam e pregavam para a glória de Deus, mas sim para a sua própria glória. E ele revela isso no capítulo 6 desta carta, versículos 12 e 13, quando ele diz o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidares, somente para serem, ou melhor, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, o que eles queriam, na verdade, não era ganhar os perdidos para Cristo. Eles queriam arrebanhar, por meio do engano, da falsa doutrina, os convertidos de outras igrejas e para se gabarem das suas estatísticas e dizerem: veja quantas pessoas estão conosco, veja quantas pessoas estão dando credibilidade àquilo que falamos, veja que nós temos a verdade, e Paulo não. Os números, portanto, daqueles que estavam sendo enganados, estavam tentando, pelos judaizantes, denegrir o ministério de Paulo e, consequentemente, denegrir a mensagem do Evangelho. Porém, para Paulo, a mensagem, ela deveria ser pura e imaculada, pois a mensagem pregada sem mistura é a mensagem que glorifica a Deus. E é interessante que sobre isso Paulo, ele vai direto ao ponto no versículo 6. E veja o que ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ao fazer tal declaração, o apóstolo então busca demonstrar o primeiro motivo da sua preocupação com os gálatas. Ou seja, que os gálatas estavam abandonando a graça de Deus.
E quando ele confessa essa admiração pela presente situação dos Gálatas, ele mostra nesse sentimento o fato de que não havia se passado ainda muito tempo de quando Paulo deixou a região da Galácia, até o momento que estes crentes da Galácia estavam se desviando da verdade do Evangelho. Dissemos que quando Paulo escreveu esta carta, ele escreve esta carta no ano 52 da era cristã. Paulo havia estado lá na região da Galácia por volta do ano 49 da era cristã. Essa é a data da sua primeira viagem missionária. E a presente carta, como vimos, foi escrita e endereçada a esses irmãos no tempo da sua segunda viagem missionária, no ano 52. Havia se passado apenas 3 anos. E os Gálatas já estavam passando do Evangelho verdadeiro, virando as costas e seguindo aos falsos mestres. E é por isso que Paulo usa este termo, admira-me, porque Paulo está atônito, espantado, ao ouvir que estes irmãos da Galácia estão a ponto de mudar de posição. Veja que ele diz, admira que estejais passando. Este termo passar, ou este verbo passar no grego, significa renunciando. Ou seja, os Gálatas estavam por decisão própria, declinando daquilo que tinham ouvido de Paulo, e partindo muito depressa para o lado dos judaizantes. É certo que isso não havia ainda ocorrido totalmente, porque o modo do verbo aqui no grego indica que eles estavam passando pelo processo do abandono. Eles não tinham abandonado definitivamente a graça de Deus. E Paulo então os exorta, dizendo, ainda é tempo de voltar. O apóstolo lembra-os que Deus, por sua graça, os havia chamado e salvo dos pecados. Ou seja, ele mesmo coloca aqui, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. E Paulo então os adverte, porque agora eles estavam retrocedendo, deixando a graça e voltando para a prática da lei, abandonando rapidamente a liberdade em Cristo e migrando para o legalismo. Paulo, ao afirmar isso, mostra que estes irmãos da Galácia estavam rejeitando o chamado de Deus. O chamado que Paulo aqui se refere é, como em todos os seus escritos, o chamado interno e eficaz, o ato do Espírito Santo, por meio do qual ele salvificamente aplica o convite do Evangelho ao coração e à vida dos eleitos dentre todos aqueles a quem, no curso da história da humanidade, este convite é estendido. É um chamado para a salvação, salvação plena e gratuita. E vemos, portanto, que graça de Deus, e esse tema é importante aqui, porque graça é algo que Deus, Ele dá para aqueles que não têm nenhum merecimento. Isso era o pior de tudo. Deus os havia chamado, concedido a salvação, e agora eles estavam deixando esta graça, abandonando o Senhor para seguirem falsas doutrinas, para seguirem líderes humanos que os conduziriam de volta à escravidão da lei. A escravidão
onde muitos se colocam quando abandonam a Deus, porque a escravidão, ela é o resultado daquele que abandona a Deus. E tudo isso demonstrava que os gálatas eram infantis na fé. Eles estavam encantados com a pregação desses judaizantes, como crianças que seguem um desconhecido que lhes oferece doces. Mas há uma segunda preocupação de Paulo aqui, e está no verso 7. Porque Paulo mostra aqui que os irmãos gálatas estavam sendo vítimas de um evangelho distorcido. Preste atenção nisso. Ele diz: alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Os falsos mestres judaizantes afirmavam pregar o meu evangelho. Mas Paulo está dizendo, não é possível haver dois evangelhos. Ele mesmo diz no versículo 7, não há outro, o qual não é outro. E Paulo mostra que um daqueles que os judaizantes pregavam, a base era nas obras. E o outro, aquele que Paulo pregava, a base era na graça. Os judaizantes diziam, cremos em Jesus Cristo, mas temos algo maravilhoso a acrescentar ao que vocês já creem. Como se alguém pudesse acrescentar algo melhor que a graça de Deus. Paulo adverte aos gálatas dizendo que esses judaizantes não estavam pregando outro evangelho, pois não há outro, mas estavam sim pervertendo o evangelho de Cristo. E veja que quando Paulo usa esse termo no original grego, perverter, tem o significado de mudar, transformar, no sentido de fazer uma reviravolta. Na verdade, o sentido aqui é que esses judaizantes estavam tentando fazer com que esses crentes da Galácia passassem a seguir em direção contrária daquilo que Paulo havia pregado a eles. E quais as consequências dessa perversão? Paulo mostra aqui no versículo 7 que isso estava trazendo aos gálatas perturbação. Ou seja, estava causando confusão, inquietação. E esse termo perturbação, ele é o mesmo termo usado quando Jesus estava com os seus discípulos no barco ali no mar da Galileia, e veio uma tempestade, e os seus discípulos então, eles ficam perturbados, eles ficam confusos. É exatamente esse termo. Portanto, não é de se admirar que Paulo estava preocupado, porque esses irmãos da Galácia estavam sendo confundidos e consequentemente estavam sofrendo grande inquietação por causa das falsas doutrinas que estavam sendo trazidas para dentro da igreja. E mais ainda, diante dessa preocupante situação, Paulo mostra então aos crentes da Galácia que os judaizantes não eram verdadeiros mensageiros de Deus, mas eles mesmos eram a prova do falso evangelho que pregavam. E a grande prova do ministério de uma pessoa não é a sua popularidade, nem os sinais e prodígios miraculosos que realiza, mas a fidelidade à palavra de Deus. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que Cristo havia confiado o evangelho a ele. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, mostra que ele, Paulo, confiara a este evangelho que recebeu de Cristo
a outros servos fiéis. Porém, esses falsos mestres judaizantes haviam surgido e colocado um falso evangelho no lugar do verdadeiro. E por isso que Paulo então declara que estes que fazem estas coisas, eles são anátemas. E o termo anátema aqui significa aquele que é consagrado, separado para a destruição eterna. E Paulo coloca de uma maneira clara aqui, nos versículos 8 e 9, que não importa quem seja o mensageiro desse evangelho adulterado, seja um anjo do céu, ou até mesmo eles mesmos, ou o próprio apóstolo Paulo, porque se alguém pregar um outro evangelho, ele deve ser considerado anátema. Mas parece que Paulo está sendo muito severo nisso. Porque qual é o problema de pregar o evangelho? O perigo está exatamente neste ponto, daquilo que os judaizantes estavam fazendo. Eles estavam acrescentando algo que Paulo havia pregado aos Gálatas e que Paulo havia recebido do próprio Cristo. Esses falsos mestres estavam acrescentando mais e mais coisas à mensagem do genuíno evangelho. Este é o problema. Eles estavam dizendo aos Gálatas: olha, vocês creem em Cristo, ótimo, mas Cristo ele não é suficiente para levá-los à presença de Deus, para que vocês possam se considerar salvos, porque vocês precisam, além de crer em Cristo, serem circuncidados, guardarem as festas judaicas, guardarem a dieta judaica, guardarem as tradições judaicas. Era isso que eles estavam promovendo dentro da igreja da Galácia. E Paulo está dizendo que este evangelho que estava sendo pregado era um evangelho adulterado, era um evangelho misturado, era um evangelho pervertido. E esse é o grande perigo, quando se acrescenta algo a este evangelho. É como alguém que pega um suco, por exemplo, um suco de laranja, um exemplo. E você pode beber esse suco de laranja porque é um suco saudável. Mas se você acrescentar algumas gotas de veneno, esse suco, ele se torna, pelo acréscimo destas coisas ruins, algo letal, algo mortal. E Paulo então, a partir daí, ele começa a expor aos Gálatas os demais perigos e as deturpações doutrinárias que esses falsos mestres, esses judaizantes estavam tentando levá-los a buscar, não apenas a crer em Cristo, mas acima de tudo, a conservar-se no legalismo, nas tradições judaicas e demais outras questões que estavam deturpando a mensagem do genuíno evangelho. Diante de tudo isso que falamos até agora, como podemos aplicar estas coisas à nossa vida? Ontem eu estava conversando com o conselho desta igreja, e um irmão do conselho disse assim: pastor, hoje em dia o evangelho está tão superficial, a pregação do evangelho está tão superficial. E eu disse a esse irmão: eu concordo com você, meu irmão, porque está mesmo. Porque muitas igrejas no tempo presente estão sendo invadidas por um falso evangelho. Pois a mensagem do verdadeiro evangelho está sendo pervertida e adulterada.
E como isso está acontecendo? Meus irmãos, Paulo diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a falsos ensinos. Estamos vivendo os últimos tempos. Desde a morte e ressurreição de Cristo, estamos vivendo os últimos tempos. E esses últimos tempos, eles se findarão na volta do Senhor Jesus. Mas enquanto isso, a igreja, ela tem sido invadida por incrédulos. E esses incrédulos, eles estão se chegando à igreja, atraídos não pela mensagem do Evangelho, mas atraídos por espetáculos, curas, milagres, sucesso financeiro. E esses incrédulos dentro da igreja permanecem e começam então a galgar posições dentro da igreja, ao ponto de chegar até mesmo à liderança da igreja, dominando a igreja evangélica. E tendo sido então esta igreja dominada por incrédulos, eles então começam a ocupar lugares de proeminência na igreja contemporânea. E por causa disso, esses incrédulos então começam, nesses lugares de proeminência já, ditando conceitos, regras, normas e demais práticas não bíblicas dentro da igreja. E o que podemos esperar de tudo isso? Podemos esperar aquilo que muitas vezes temos visto em muitas igrejas: o amor pelo mundo, o amor pelas coisas do mundo, o amor pelo sucesso, o amor pelo bem-estar, o amor pelas finanças, o amor pelos bens materiais, práticas mundanas dentro da igreja, como espetáculos, e outras práticas que não existe em nenhum lugar na Bíblia que possam justificá-las. E é por isso que muitas vezes o Evangelho ou a mensagem do Evangelho está sendo deturpada, misturada com estas coisas. E muitos daqueles que se dizem evangélicos, com isso, e misturados com esse tipo de prática dentro destes costumes, provocados por esses incrédulos que galgaram posições dentro da igreja, estão denegrindo a mensagem de Cristo, a pessoa de Cristo, estão envergonhando o Evangelho. E o pior de tudo isso, meus irmãos, que cada dia mais vemos pessoas sendo enganadas e sendo movidas para esse tipo de mensagem adulterada, dessa mensagem que não traz a transformação genuína no coração do homem, mas que provoca o anseio e o desejo por satisfazer a sua própria carne dentro da igreja. Era isso que os judaizantes estavam querendo fazer com os gálatas. Movê-los da verdade do Evangelho para uma vida onde os gálatas pudessem
experimentar o conforto de como agora judaizantes não serem perseguidos por serem cristãos. Meus irmãos, nós precisamos então começar a olhar firmemente para aquilo que Cristo nos deixou na sua palavra. A mensagem genuína do Evangelho, onde esta mensagem deve em primeiro lugar ser aplicada às nossas vidas. E em segundo lugar, essa mensagem deve ser anunciada em todo o mundo. Custe o que custar. Os irmãos sabem que eu sou professor universitário. Imagine uma universidade não confessional, que não confessa fé alguma, um crente no meio acadêmico, no meio acadêmico incrédulo, no meio acadêmico agnóstico. Em todo tempo somos confrontados. E um dia um colega chega e diz assim: mas como você, professor, pode ainda acreditar num livro chamado Bíblia, cheio de mitos, cheio de histórias que são apenas lendas? E eu disse a ele: este livro, da qual homens levantados por Deus e iluminados pelo próprio Espírito de Deus, eles deixaram registrados em letra a vontade de Deus e o propósito de Deus para o homem. A mensagem deste livro, a mensagem do Evangelho que está neste livro, foi que me transformou. E é por isso que eu creio. É essa mensagem que nós precisamos pregar. É essa mensagem sem mistura alguma, sem tentar acomodá-la às práticas do mundo, sem tentar ajustá-la às preferências humanas, mas é esta mensagem genuína de que só Jesus Cristo pode trazer a salvação pela sua morte e ressurreição a todo aquele que nele crê. É esta mensagem que a igreja deve pregar e vivê-la sem se importar com aquilo que dizem, sem se importar com aquilo que o mundo tente fazer com a igreja. Paulo está mostrando a estes irmãos gálatas da importância de eles considerarem esta mensagem na qual Cristo deu a sua vida para que nós, indignos, pudéssemos ter paz com Deus e a certeza de uma vida eterna com nosso Redentor e Criador. Que nós não percamos isto de vista, que não nos deixemos ser seduzidos pelo pragmatismo que hoje muitas vezes se achega dentro das igrejas, para tentar trazer-nos um evangelho mais palatável, mais agradável, mais confortável. Não, que nós não permitamos isso, que nós nos coloquemos em oração diante de Deus e oremos ao Senhor, dizendo: Senhor, me guarda de todo o mal, Senhor, me conserve na verdade pela qual o Senhor mesmo declarou, pregou e deixou registrada no teu livro sagrado, do qual
eu, por meio dessa mensagem hoje, sou teu. Que nós possamos sempre lutar, pregar e conservar o genuíno Evangelho em nossas vidas. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Pai do céu, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, na qual aprendemos na Tua Palavra a importância da mensagem desse Evangelho, daquilo que Teu Filho fez naquela cruz, para nos trazer, Senhor, paz contigo, para podermos sermos recebidos como filhos Teus por adoção e ingressarmos na Tua família, Senhor, para podermos ter a certeza de vida eterna e ao mesmo tempo, para podermos ser transformados dia a dia para a Tua glória, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por este Evangelho. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque por meio deste Evangelho, o Senhor tem transformado vidas. Portanto, Pai, que nós como igreja não abdiquemos desta mensagem em nossas vidas e nem sejamos, Senhor, preguiçosos e indolentes na pregação dessa mensagem. Que nós como igreja Tua aqui neste lugar, Pai, sejamos fiéis a este Evangelho, tanto nas nossas vidas, quanto naquilo que anunciamos àqueles que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Abençoe a minha vida, Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos aqui. Eu te peço, em nome de Cristo. Amém.